Jesus para você? Isso que Paulo estava tentando incutir na vida dos irmãos ali. Como eu disse, já repeti 2 vezes de novo, era uma igreja muito amada por ele. Mas quando nós lemos, irmãos, no início dessa carta, nós vemos indícios da presença de individualidade, nós vemos indícios da presença de egoísmo, nós vemos indícios da presença de egocentrismo, nós vemos indícios da presença de partidarismo, nós vemos indícios da presença de vanglória. É esse um tema bem claro aqui na carta aos Filipenses. E tinham pessoas nessa igreja, irmãos, que estavam pregando a Cristo. Maravilha, pastor. Então qual é o problema? Pregar a Cristo? Nenhum. Não tem nenhum. Só que, olha o que ele diz, irmãos, no capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 15, perdão. De Filipenses. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Versículo 17 agora. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Irmãos, que estão aqui, é possível essas coisas acontecerem numa igreja? Pregar a Cristo por inveja, por porfia, e como o texto diz aqui, pelo menos na versão ARA, né, que eu estou trabalhando, insinceramente, irmãos? Claro que é, irmãos. Já era possível na igreja primitiva, o texto está nos mostrando isso aqui. Essas coisas estavam presentes naquela igreja. Irmãos, muitas das vezes tem-se um olhar muito romântico no seio da igreja, de que tudo funciona milimetricamente bem e perfeitamente. É assim, pastor Jaime? Funciona perfeitamente dentro da igreja? Não. Não funciona, irmãos. Nós não podemos esquecer, e Paulo sabia disso, e por isso ele escreve dessa forma, nós não podemos esquecer que a igreja é feita de pessoas remidas, salvas, regeneradas, e não de pessoas glorificadas ainda. Sem comentar os que pensam que são crentes e não são. Pessoas que estão nos meandros da igreja, irmãos. É o que a Bíblia diz no Novo Testamento e chama de falso irmão, ou falsos irmãos. Os que andam, conhecem todo o meandro da igreja, participa muitas das vezes de quase todos os trabalhos, irmãos, mas não são da igreja de Cristo. Cristo não reina nos seus corações, na sua vida. A glória é do reinado de Cristo, não esqueça. Em si só, Cristo tem um reinado. Mas e na tua vida? Ele reina? A glória é do reinado de Cristo. O nosso corpo, irmãos, não está glorificado ainda. A Bíblia diz que há uma militância, há uma guerra espiritual. Eu chamo de cabo de guerra espiritual. O espírito lutando contra a carne. É o que Paulo revela. Eu gosto muito desse texto, irmãos, porque aí a gente tira aquela coisa de que na igreja não tem problema, de que na igreja tudo funciona milimetricamente bem, como eu falei, perfeitamente, etc. Mas Paulo vai
abrir o nosso olho para que a gente saiba que na igreja também tem manifestações que não agradam a Cristo. Capítulo 7 de Romanos, a partir do verso 15, está escrito, irmãos, porque nem mesmo, olha o que Paulo disse, irmãos, não precisa abrir, só ouça, acompanhe, preste mais atenção na leitura, porque já está no apontamento, e aí depois os irmãos anotem, por questão do tempo. Nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Olha a consciência que Paulo tinha de pecado. E a consciência que esse pecado fazia ele agir de forma diferente ou avessa ao que Deus queria. Versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem, está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro na lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Olha esse versículo, irmãos. Versículo 23, capítulo 7 de Romanos. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou. Olha a consciência que Paulo tinha do que o pecado fazia na vida dele, da guerra que ele tinha que vencer contra o mal chamado pecado. É a nossa natureza, irmãos. É a nossa natureza. Ele fala sobre a mesma coisa de forma sintetizada em Gálatas, né? Ele diz, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. A carne pende para as coisas da carne e o espírito para as coisas do espírito, irmãos. Então há uma guerra, há uma militância, mesmo se você é crente, tem uma guerra. Aconteceu uma coisa há uns anos atrás na nossa igreja, que chegou a liderança, uma mãe teve uma desavença entre dois pré-adolescentes na EBD, e os pais chegaram com os professores e as crianças, enfim, entraram numa desavença e tal, e os pais chegaram com o professor, com a liderança da igreja e disseram, irmãos, isso não pode acontecer. Nós estamos dentro de uma igreja. É nesse sentido, irmãos, que eu estou dizendo o olhar romântico, que muitas das vezes é prejudicial, irmãos. É prejudicial. Não pode acontecer? Pode, se na igreja primitiva, lá em Filipos, os irmãos estavam pregando a Cristo de forma insincera. Estavam pregando a Cristo por inveja, por disputa. E aí o Paulo diz, olha para Cristo, o que ele fez? Ele não pensou nele, vocês estão pregando para ver quem é o melhor, quem é o maior. Irmãos, tiremos esse olhar romântico, porque isso pode acontecer dentro da igreja. Esse olhar romântico, ele ignora, subestima os desígnios do diabo. E nós, a Bíblia diz, somos exortados a sermos simples, mas prudentes. É uma moeda de dois lados. Então, irmãos, essas coisas podem até estar aqui presentes nessa igreja. Estejamos apercebidos, acordados. Fujam, irmãos, desse mal. A nossa natureza, ela sempre tende a se projetar. Ela sempre tende a se elevar. Ela sempre tende a se enaltecer. E como a gente está falando
na glória do reinado de Cristo, é bom nós pensarmos nestas coisas, irmãos. Fujam desse mal. Fujam. Isso é um câncer na igreja. Nós estamos querendo aplicar a glória do reinado de Cristo de forma prática, irmãos. E eu queria chamar a atenção dos irmãos para isso. Fujam. Fujam de uma projeção que pode acabar com a comunhão da igreja, pode acabar com a alegria da igreja, pode acabar com a paz da igreja. E tudo isso aqui, o Paulo está batendo no livro de Filipenses. Eu tenho um livro do Lloyd Jones que é 2 volumes, em Filipenses. Vida de paz, vida de alegria e vida de paz, abordando o livro de Filipenses. E ele chama a atenção para o que Paulo traz aqui, irmãos. O que atrapalha a paz? O que atrapalha a alegria? O que atrapalha a comunhão numa igreja? A porfia, irmãos. Contenda, ciúme. E todos esses temas, como eu disse, são abordados aqui no livro de Filipenses. Nessa igreja foram detectadas virtudes, coisas boas, mas também, eu diria, Cristo, em algumas áreas daquela igreja, estava destronado em muitos aspectos da vida prática dos irmãos ali, como temos mencionado. E qual o antídoto, irmãos, do Espírito do Senhor para esses males expostos naquela igreja ali? É apontar para Cristo, irmãos. O alvo é Cristo. Paulo chama atenção para o Senhor Jesus, para a sua obra. No início do capítulo 2, ele vai dizer: se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação em amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. E o que tinham que pensar a mesma coisa, irmãos? O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tenhais o mesmo amor. O pastor, no início aqui, na apresentação, no culto de oração que teve na quarta-feira, ele falou: se nós entendemos que Deus amou ao mundo, se nós entendemos esse amor de Deus, irmãos, nós vamos ser tomados por ele. Por isso que a Bíblia diz: o amor de Deus nos constrange. Ele nos captura, irmãos. Ele nos captura. E o amor de Deus, ele foi revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos a obra da pessoa de Cristo, como é ditada aqui em Filipenses, irmãos, nós nos entregamos, irmãos. Ele passa a reinar na nossa vida. E a nossa vida prática dentro da igreja flui, mesmo sabendo que tem problemas. Mesmo sabendo que tem problemas, nós não devemos ter esse olhar romântico de que tudo é paz e amor. Tem irmão falando mal de você, tem irmão fofocando. Infelizmente, irmão, a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Ele está dizendo isso para a igreja. Muitas das vezes os irmãos dão lugar para o diabo. Isso é fato, irmãos. Isso é fato. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Por que ele está falando isso? Porque o irmão estava querendo ser o melhor, o irmão estava pregando a Cristo e querendo ser o maior pregador, o melhor pregador, e etc, naquela igreja. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E aí, irmãos, depois desses versos que ele mostra, aponta para Jesus Cristo, aponta para a sua obra, nós entramos na seção propriamente dita da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Essa é a ideia. Tenham a mesma forma de pensar que houve em Jesus Cristo. Não só a mesma forma de pensar, mas de agir. O Senhor Jesus Cristo, ele não considerou como usurpação ser igual a Deus. Então, o que ele fez? Ele se humilhou. Ele foi até a morte.
e a morte de cruz. Irmãos, nós somos instados a olharmos, desafiados, exortados a olharmos para Cristo. Lá na igreja nós trabalhamos com o ANSE e Hebreus 12, 1 e 2 é o versículo chave do ANSE. E ele vai falar exatamente isso. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunho, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Jesus, irmãos, ele é Senhor, mas ele tem que ser Senhor na tua vida, no teu coração, em si só ele é Senhor. A palavra de Deus, em si só, ela é a palavra de Deus, mas qual é o efeito que ela provoca na tua vida? Habite Cristo ricamente em vosso coração. Ele é Senhor. O texto diz, irmãos, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Irmãos, quando nós olhamos para esse versículo, já é glória, já é poder, irmãos, porque Deus mesmo foi quem exaltou a Jesus. Ele não foi exaltado pelos anjos, ele não foi exaltado pelas suas criaturas, ele não foi exaltado pelos homens, muito menos. Mesmo que ainda assim os homens sejam a obra-prima da criação de Deus, mas ele não foi exaltado pelos homens. E digo mais, nesse movimento que a gente está vendo aqui, irmãos, exposto pelo Paulo, nem ele mesmo se exaltou. Nem ele mesmo se exaltou. Pelo contrário, o que o texto diz? Diz que ele se humilhou, irmãos. Ele se humilhou. Ele se humilhou. Ele foi reconhecido em figura humana. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, irmãos. O pastor Fred dizia, o caminho para cima é para baixo. Se você quer ser exaltado por Deus, se humilha. Se humilha. Ele emendava dizendo, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz, aquele que se humilhar será exaltado. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Só que o que a nossa natureza impele-nos a fazer, irmãos? O que a nossa natureza impele-nos a fazer? A nariz empinado, irmãos. Nós somos assim. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Irmãos, olhemos e consideremos essa expressão sobremaneira nesse versículo aqui. Quando ele diz sobremaneira, irmãos, é que não tinha outra forma de glória. Não tinha. Senão ser exaltado pelo poder de Deus. Isso é significativo, irmãos, muito significativo. Quem mais poderia ter dado o poder de exaltação ao Senhor Jesus Cristo, irmãos? Quem mais poderia ter dado o poder para Jesus Cristo ter ressuscitado, irmãos? E a Bíblia diz que Jesus Cristo foi ressuscitado pelo poder de Deus. Isso envolve a glória do Senhor Jesus Cristo também. E isso envolve o pilar da nossa fé cristã, irmãos. Eu sei que não é o foco aqui falar sobre a ressurreição, mas como é um tema, um assunto de apoio, vale a pena, irmãos. Vale a pena.
A ressurreição de Jesus Cristo é uma coluna, é um fundamento da fé cristã. Se você não acredita na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, você não acredita que irá para o céu com Ele. Simples. É isso que ele trabalha no capítulo 15, de 1 aos Coríntios. É isso que ele trabalha, aliás, em grande parte, eu acho que todo o capítulo 15, aos Coríntios. Desde o início que fala sobre o Evangelho, ele diz: irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. Irmãos, o que Jesus Cristo mandou a gente fazer? Ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Porque o Evangelho é que salva. E o que é o Evangelho? A Bíblia dá uma definição muito clara que uma criança de 2, 3 anos na nossa igreja sabe falar de cor e salteado. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4. Que vai dizer que ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, irmãos. 1 Coríntios capítulo 15. Eu vou abrir aqui para os irmãos. Vale a pena. 1 Coríntios capítulo 15. Nós aprendemos na nossa igreja que nós temos 3 inimigos na nossa vida espiritual. Primeiro, Satanás. Depois o mundo e a influência do mundo. E depois nós mesmos. Eu estou aprendendo, pastor, que eu tenho outro inimigo. É o relógio. O relógio é meu inimigo. É terrível. Ele passa tão rápido, irmão. Tão rápido. Mas 1 Coríntios capítulo 15. Já li os primeiros versículos, irmãos. Agora o versículo 12, irmãos. Por favor. Versículo 12. Ele diz: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Vocês estão entendendo, irmãos, a seriedade do assunto que ele trata aqui? Alguns estavam dizendo que não existe ressurreição, e se não existe ressurreição, Cristo não ressuscitou. O diabo sabe do poder dessa doutrina da ressurreição, irmãos. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, é vã a pregação, e permanecemos nos nossos pecados. E Cristo não nos salvou dos nossos pecados, então não recebemos perdão de pecado, não existe Cristo, não tem pregação, não tem salvação, não tem igreja. Viram? Viram, irmãos? A seriedade com que Paulo trata em outra carta sobre a ressurreição, que envolve glória de Deus, porque ele foi ressuscitado pelo poder de Deus. Mas graças a Deus que no versículo 20 ele diz: de fato, Cristo ressuscitou, irmão. E quando ele ressuscitou, ele venceu a morte. Vitória, irmãos. Vitória. Eu uso a expressão matou a morte, é uma expressão que parece engraçada, redundante, mas foi exatamente isso que aconteceu, irmãos. Então não adianta buscar outra fonte de poder. Quando ele diz que ele sobremaneira o exaltou, irmãos, isso aponta como um raio, um feixe de luz, diretamente para a pessoa, para a soberania, para o senhorio do Senhor Jesus Cristo. E quando ele diz que ele deu um nome que está acima de todo nome, irmãos. Quando nós somos chamados a voltar o nosso sentimento, a nossa forma de pensar com relação a Cristo, devemos fazê-lo com toda a reverência e imparcialidade, irmãos. Por que reverência? Porque, irmãos, o nome dado a Cristo é Senhor. É o mesmo nome que, traduzido do hebraico, é Kyrios. Na Septuaginta ele trouxe o mesmo nome que aponta para Yahvé. Irmãos, os judeus, com o passar do tempo, eles perderam isso. Mas os ortodoxos ainda não fazem, eles não pronunciam o nome de Deus. Eles têm respeito pelo nome de Deus. Eles têm reverência pelo nome de Deus. Para a glória do nosso Deus. E esse mesmo nome de Yahvé é o mesmo nome traduzido para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, irmãos. E quando nós estamos aqui, nós estamos na presença do Senhor Jesus Cristo, e muitas das vezes eu falo com os jovens,
Não venha mascando chiclete, não venha com calça rasgada, coloque a roupa mais bonita, porque quando você entra na igreja, você está na presença do Senhor Jesus. E hoje, irmãos, muitas pessoas entram de qualquer forma. Lembra do que acontecia com o sumo sacerdote? Só ele podia entrar no lugar santo dos santos, devido à glória naquele lugar, irmãos. Ele tinha uma purificação, ele tinha um ritual antes, e nós viemos para a igreja de qualquer forma, irmãos. Nós viemos para a igreja dando o que sobra. Se sobrar tempo, eu vou lá na igreja. Com o pastor Sidney eu ouvi a pregação. Se der, se eu não estiver cansado, eu vou para o culto de oração. Irmãos, isso é pecado, irmãos. Isso é pecado. Dê o seu melhor para Deus. Reverencie aquele que é Senhor, aquele que te salvou, aquele que morreu por ti, aquele para o qual aponta o livro de Filipenses aqui, irmãos. Ele morreu, ele foi à morte, e a morte de cruz, em obediência ao nosso Deus. Mas eu falei reverência ao nome do Senhor e imparcialidade. Irmãos, por que imparcialidade? Vocês vão entender. Porque Jesus Cristo, irmãos, ele é Deus homem, ou seja, quando ele veio, ele não deixou de ser Deus. Ele se revestiu de uma capa humana, da limitação humana, mesmo sem ter pecado. Então nós chamamos ele o Deus homem e o homem Deus. Nunca considere Jesus, isso é a dual natureza de Cristo. Precisamos entender isso, que é muito, muito sério, muito importante também, irmãos, na fé cristã. Muitos só entendem o Jesus místico, o Jesus amuleto, o Jesus revolucionário, aquela pessoa que veio e fez o bem para todo mundo. Jesus, irmãos, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso, irmãos. Ele veio com um propósito único. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele veio para o que era seu, os seus não receberam. O versículo 14 do Evangelho de João diz que o Verbo se fez carne e o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. O nome Jesus é Salvador, irmãos. Ele veio salvar. Ele não veio para ser admirado, ele não veio nem para ser servido, a Bíblia diz. Ele veio para servir. É sobre esse Jesus que nós queremos apontar para a sua glória. Ele está acima de todo nome. E ao nome de Jesus deve ser dada a glória, irmãos. A Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro nome. Olha só que glória, irmãos. Que poder, que autoridade, irmãos. E me permitam usar a expressão, quem sou eu? Quem é você para acharmos que somos alguma coisa? Me permitam a expressão, vamos baixar nossa bola. Nós não somos nada, irmãos. Nós estivemos enfrentando ali um perigo de naufrágio na beira do rio. Eu só pensava assim, como eu sou pequeno, como eu não posso fazer nada, como se tu não estiver no barco, no timão da minha vida, eu sou pó. Nós precisamos entender isso, irmãos. E aí a nossa vida vai fluir. Habite Cristo no vosso coração. Habite Cristo. Ó, apitou aqui. Apitou, agora que apitou, viu? Habite Cristo em vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Para finalizar, irmãos, a parte prática da nossa vida cristã. Eu falei de evangelho, eu falei de senhorio, eu falei de poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, vivei acima de tudo. É a exortação que ele traz para nós, irmãos. Vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho. Você sabe o que é o evangelho? O evangelho envolve que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Viva de modo digno do evangelho, irmãos. Viva do modo digno do evangelho. Esse é o efeito prático da glória do reinado de Cristo em nós. Vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho. Não somente entender quem é Deus, não somente entender quem é Jesus, mas fazê-lo brilhar
aos outros que estão ao nosso redor a sua glória. Porque se nós não o fizermos, irmãos, quem o fará? É nossa a responsabilidade como crentes. E eu falarei sobre isso um pouco mais no sábado, se assim Deus o quiser. Que Cristo reine na minha vida, na sua vida, que Cristo provoque um efeito prático em mim, em nós, e a sua glória seja percebida por nós e ao redor de nós. Amém.